Olá, sejam muito bem-vindos novamente aqui. Eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, e compartilho no canal Easy Espiritualidade que a palavra Easy quer dizer fácil. Espiritualidade de forma fácil, simples, objetiva e prática. Porque devemos buscar esse compartilhamento para que nós, almas condicionadas em corpos, que nós somos, buscar esse entendimento maior sobre as grandes obras de Deus. E através do livro sagrado Bhagavad Gita, eu compartilho juntamente com Narada Bhakti Sutra, que é os segredos do amor transcendental pelo sábio Narada, e também compartilho bondade como estilo de vida. Então, são 3 trabalhos que são compartilhados aqui no Easy Espiritualidade, de forma simples, fácil, e eu diria de forma econômica, porque eu falo pouco, né? Gostaria até de falar mais, mas geralmente o Bhagavad Gita leva de 20 a 23 minutos, mas geralmente é 20 minutos. E aqui eu gostaria de fazer em 10, mas às vezes passa até 15. Então, é de forma econômica que eu trago esses temas de forma fácil, tentando, através da inteligência de Deus em mim, porque eu não sou inteligente, Deus é que me concede inteligência para que eu possa passar a espiritualidade para vocês, como também incentivar a cada um de vocês que me assiste aqui, a vocês também fazerem o mesmo, compartilhar sabedoria com os outros. Por quê? Porque o mundo está precisando de pessoas que trabalhem para Deus e não atrapalhem Deus. Quando a gente trabalha para Deus, a gente busca trazer mensagens, né? Existem muitos conteúdos informativos e de várias formas no YouTube e em outras redes sociais, mas a gente tem que separar o joio do trigo e saber aquilo que realmente importa e aquilo que você quer estudar para você crescer, alimentar sua alma, né? Porque o corpo físico é alimentado por alimentos materiais e o corpo espiritual, a alma, precisa se alimentar de espiritualidade. Então, o Easy Espiritualidade traz essa causa maior, que é trazer esse compartilhamento para vocês aqui no Easy Espiritualidade no YouTube, que é um canal co-criado por mim, mas é um canal que eu ofereço a Deus sempre. Por quê? Porque tem muito tempo, algum tempo eu tenho esse canal, já faz mais ou menos uns 2 anos, agora em agosto eu acredito que vai fazer 3 anos, me sinto feliz, não sou uma erudita, mas eu tento falar da melhor forma possível, por isso que o canal se chama Easy. Trazer de uma forma um pouco complicada e transformar uma forma fácil e simples para que a gente possa estar passando aqui para vocês da melhor forma. Então, as pérolas do amor transcendental, hoje é o verso 44, nós vamos falar sobre companhias, as nossas associações, né, que nós às vezes não nos percebemos, mas às vezes a gente precisa entender que quando a gente muda de sintonia, a gente também precisa mudar de companhia, né? A gente também precisa mudar de versão, a gente precisa mudar de nível espiritual. Eu não posso querer falar de espiritualidade num bar onde as pessoas querem só beber e comer e falar besteira ou abobrinha. Fica impossível para mim e também fica muito complicado para os outros, né? Porque isso não é um ambiente. Então, a gente tem que se associar com pessoas que querem o mesmo que a gente. Se eu quero buscar essa transcendência, que eu quero estudar, isso não quer dizer, você já foi do mundo e hoje você quer se trancar no seu mundo espiritual. Não é isso. Eu continuo com a mesma vida, só que com algumas associações diferenciadas, né, digamos assim, tanto de pessoas como de ambientes, de eventos, e por isso vai. Porque a gente tem que crescer, minha gente. A gente tem que amadurecer. A gente tem que entender que a gente não está aqui para brincar no parque de diversão. A gente está aqui para trabalhar para Deus. E aí usar o nosso tempo é um tempo valiosíssimo que a gente precisa usar para fazer serviço para Deus. E ajudar a Deus a construir, melhorar essa terra, esse planeta Terra, fazer dessa terra um paraíso mesmo, né? Mesmo que demore milhões de anos, mas a gente pode plantar uma centelha, uma semente. Então, Narada, as pérolas do amor transcendental pelo sábio Narada, nos traz hoje o verso: companhias do mundo são a causa da luxúria, da ira,
e confusão. Companhias mundanas, ou seja, aquelas companhias do mundo, são a causa de luxúria, ira e confusão, esquecimento, perda da inteligência e total calamidade. Então, se você parar para pensar que esse verso ele tem muito a ver com a nossa vida, você estaria sendo sincero com você e com Deus. Porque quando a gente vive nesse mundo de luxúria, nesse mundo de sexo desenfreado, que causa muitas e muitas doenças, né? Por exemplo, a AIDS veio um tempo atrás, alguns anos atrás, nos anos 80, 90, para frear a falta de freio sexual, né? E aí essa luxúria continua nos dias de hoje, que está muito complicado ter relacionamentos com as pessoas, porque as pessoas não querem mais comprometimento, elas querem sexo. E aí da luxúria leva a ira, porque quando você não consegue atingir o seu ponto vital, você fica com ira, você fica com raiva, você fica agressiva. Eu mesma já passei por esses aspectos problemáticos, né, de ficar irada com muitos aspectos da minha vida, né? E aí vem a confusão, porque você fica confusa, sua mente fica confusa, seus sentimentos ficam confusos e nós ficamos confusos com nossas vidas, né? E aí vem o esquecimento de quê? De quem eu sou. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu sou um corpo que eu tenho que viver na luxúria e tudo aquilo que eu não consegui eu tenho que ficar irado ou até mesmo chegar a matar alguém achando que vai matar, porque você mata o corpo, mas a alma jamais é morta, é queimada ou outras coisas a mais. E isso a Bhagavad Gita também fala sobre isso, né? E aí eu perco minha inteligência. Por quê? Porque a minha inteligência, né? Ela foi feita para trabalhar para Deus. Ela foi feita para usar todas as coisas materiais e eu oferecer a Deus em amor e devoção. E isso não é fanatismo nem religião, isso é filosofia que traz paz, equilíbrio e sanidade mental e emocional, né? E aí, quando eu perco a inteligência, eu não sei mais de quem eu sou e eu vou viver feito um tolo, batendo ali, batendo lá, correndo atrás de coisas e pessoas que não vão me satisfazer nunca, né? E aí vem a total calamidade, que é a calamidade das nossas vidas. E nós vivemos no mundo atual, neste mundo da era de Kali, que é a era das cabeças de ferro, e somos nós que não entra nada nas nossas cabeças, porque a gente só pensa em coisa material, né? Então, vamos ao significado desse verso. Alguém pode perguntar ao grande sábio Narada e discutir os efeitos dessas más companhias. E aí a gente precisa entender, né, que isso é um alerta para aqueles que querem evolução e querem cruzar o oceano dos nascimentos e mortes. Porque se você fica fixado em luxúria, ira, confusão, esquecimento, perda de inteligência na calamidade, você vai ficar atrelado a nascimentos e mortes nesse mundo material. Na casa de Deus há muitas moradas e existem planetas muito mais superiores, muito mais tecnológicos, onde existe paz, saúde, felicidade, existe eletricidade o tempo todo, não precisamos de ligar um interruptor para que a gente não fique no escuro, porque todos esses comentários, a maioria dos comentários que eu faço aqui nos vídeos que eu gravo, vem das minhas aulas que eu estudo todos os dias, com mestres espirituais, ou em busca de conhecimento, para que eu possa cada dia levar a minha alma e trazer conhecimento aqui para o canal Easy Espiritualidade. Então, quando a gente não dá o clique para entender o que é que a gente está fazendo da nossa vida, minha mãe já me dizia, dize-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, as companhias são muito, muito, muito importantes, porque a gente tem que se associar com pessoas que pensam, sentem, agem, falam e querem evolução. E evolução significa Deus no coração. Então, nessa prática de servir a Deus, que chama-se serviço devocional, a gente, quando a gente não atenta para esses fatos, a gente vive num ioiô, subindo e descendo para cima e para baixo, né? Mas se a gente quer cruzar o oceano material das misérias, das doenças, dos conflitos e se ocupar em serviço transcendental, puro, aquele serviço que você dá com amor e devoção a Deus, sem esperar nada em retorno, a gente vai buscando ultrapassar e viver apenas de motivações materiais e não querer se tornar, como nós somos, e eu me incluo nisso também, em materialistas ocupados em garantias
apenas dos sentidos e se garantir que os meus sentidos sejam saciados e que tudo que aconteça é tudo aquilo que eu quero que aconteça, né? Então, não é bem assim que funciona, nem toca a banda, porque nesse mundo material tem um controlador supremo, e esse controlador supremo se chama Krishna, o todo atraente, a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus, né? Então, quando a gente contempla os sentidos e os objetos dos sentidos, que são as coisas materiais, nós adquirimos apego. E essa palavra apego é um dos obstáculos na evolução espiritual. E a partir desse apego, a gente vai desenvolvendo a luxúria de querer viver que tudo seja do jeito que a gente quer que seja e que a gente viva sem nenhum problema, e isso é uma ilusão aqui no mundo material, né? E é essa luxúria que não é correspondida e não é dada, nós nos voltamos contra Deus e achamos que Deus é um cara lá, vamos falar assim numa linguagem popular, um cara que não liga para nós, que não dá o que a gente quer, mas a cada um é dado segundo vossas obras, já diz Jesus na Bíblia. Então você não tem que reclamar, você tem que agradecer, porque a gente precisa merecer para receber aquilo que é do nosso merecimento, né? E dessa raiva, dessa ira, surge a completa ilusão, que é a ilusão de entender que as coisas materiais vão me fazer felizes. Não vão. Não vão nunca, jamais. O que vai te fazer feliz é a espiritualidade, serviço devocional a Deus, você estudar, você colocar suas coisas materiais e entregar a Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu faço e tudo que eu dou primeiramente para Deus nessa trilogia, né? E Deus recebe tudo. Deus é um ser incomensuravelmente misericordioso, né? Na Bhagavad Gita, no capítulo 9, verso 26, se eu não me engano, tem um verso que diz assim: se alguém quiser me ofertar com amor e devoção, fruta, folha, flor ou água, aceitarei a oferenda. Ó descendente de Kunti, o que quer que você faça, o que quer que você coma, o que quer que você dê, tudo isso deve ser feito como uma oferenda a mim. E o que é que isso tudo tem a ver com as companhias do mundo que levam a uma associação que nos trazem luxúria, ira, confusão, esquecimento e calamidade material, né? Porque as mais companhias trazem à tona as tendências karmáticas do karma para a gente atrair para nós aquilo que não é divino, que não é positivo, que não é iluminado. E aí a gente, como seres humanos, nós vamos, nesse processo, sem prestar atenção, a gente vai continuar vibrando nessa propensão de energia inferior, que não é uma energia superior, porque a energia superior é de Deus, né? E assim, quando a gente também não conversa coisas que tragam um conhecimento melhor, que tragam uma inteligência maior, que tragam uma experiência de que eu preciso conversar coisas mais iluminadas, nós vamos facilmente nos agitar com fofocas, com intrigas, com maledicência e com comportamentos que não são iluminados, né? E aí essas tendências, elas vão dar continuidade ao desfrute dos prazeres do mundo, que é os prazeres dos sentidos materiais, e daquelas companhias nossas também que só pensam em prazeres materiais. E o que isso tem a ver com tudo isso? Porque a gente precisa entender o seguinte. Vou ler aqui para vocês. Pensar nos objetos de prazer vai dar o início a desejar os mesmos. E o que é que tem de errado nisso? Vamos lá. Em seguida, vamos tentar realizar os nossos desejos. E aí, não acontece os desejos, vem a frustração. E da frustração vem a ira. Então, a gente vai perder a discriminação e vamos nos iludir-nos através dos maus hábitos que brotam um após os outros e as boas qualidades se encontram em ruína. Então, nesse processo, não tem como a gente se elevar e a gente mudar de sintonia e mudar de companhias mundanas. Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas e isso não vai trazer evolução, né? Então, a gente tem que entender, né,
que, se, portanto, a entidade viva novamente se associa com o caminho da iniquidade, influenciada por pessoas de mentalidade sensual que só pensam em sexo e luxúria, ocupadas na busca do desfrute sexual e gratificação da língua, fala mal dos outros, ou blá, 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 usando a língua, né? Cai novamente no inferno, ou seja, na negatividade, como antes. Ela se torna destituída de retidão, de limpeza, de misericórdia, de gravidade, inteligência espiritual, timidez, austeridade, fama, perdão, controle da mente e dos sentidos, da fortuna e toda oportunidade equalitária. Isso está no livro sagrado chamado Srimad Bhagavatam, né? Então a gente vai se tornar uns tolos, grosseiros, e nós vamos viver nessa tolice de vida, achando que isso é isso, e que tudo é isso, e que acabou, e isso não passa de ilusão material. Então a gente precisa mudar os nossos hábitos para que a gente possa entender que é preciso a gente se associar, ter sanga online ou presencial ou com amigos físicos através de uma linguagem fluida, uma linguagem que se ligue ao autismo, numa filosofia mais elevada, né? Buscando uma devoção mais elevada tanto a Deus como às coisas ao nosso redor, né? Então, essa é a capacidade de um verdadeiro devoto de Deus e de um verdadeiro ser humano que busca essa transcendência material, né? E buscando essa transcendência material, nós vamos buscar entender o meu pensar, o meu sentir, o meu agir de hoje por diante, observando, diz-me com quem andas que eu te direi quem tu és. Com gratidão, eu encerro mais um dia das pérolas do amor. Adeus. Gratidão.